Você sabia que existe um hábito silencioso, feito por mais de 90% dos idosos todos os dias, que pode estar encurtando a vida deles sem que percebam? O pior, é algo aparentemente inofensivo, que muitos consideram normal na rotina. Mas a verdade é que esse comportamento tem sido apontado como um dos principais fatores por trás de doenças graves, perda de qualidade de vida e até mortes precoces entre a população idosa. Se você tem mais de 60 anos, ou convive com pais, avós ou pessoas dessa faixa etária, é urgente que conheça esse hábito e saiba como evitá-lo antes que seja tarde. Sedentarismo prolongado, o inimigo invisível da longevidade. Com o avanço da idade, é natural que o ritmo desacelere. No entanto, muitos idosos acabam caindo em um padrão extremamente perigoso: passar a maior parte do dia sentados ou deitados, com pouquíssima movimentação. Esse comportamento, muitas vezes subestimado, é um dos principais fatores que contribuem para a deterioração da saúde física e mental na terceira idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo está entre as principais causas de morte evitável no mundo. E no caso dos idosos, ele é ainda mais destrutivo. Isso porque o corpo envelhecido já sofre com a perda natural de massa muscular, sarcopenia, diminuição da densidade óssea, redução da flexibilidade e piora da circulação sanguínea. A inatividade acelera todos esses processos. Os riscos reais do sedentarismo prolongado incluem doenças cardiovasculares. Ficar horas sentado prejudica a circulação, sobrecarrega o coração e aumenta o risco de pressão alta, infarto e AVC. Trombose venosa profunda. Especialmente em idosos, a má circulação causada pela imobilidade pode formar coágulos que se tornam fatais. Perda de massa muscular e mobilidade. A falta de movimento enfraquece os músculos, o que leva a dificuldades para caminhar, subir escadas ou até levantar da cama. Problemas de coluna e dores articulares. Passar o dia em uma posição ruim pode gerar dor crônica e má postura. Maior risco de quedas. O enfraquecimento muscular e a falta de equilíbrio aumentam drasticamente as chances de quedas, que muitas vezes resultam em fraturas graves e longas internações. Declínio cognitivo e depressão. O corpo parado afeta também a mente. A falta de estímulos físicos reduz a liberação de endorfinas, afetando o humor, a clareza mental e até a memória. Mas então, o que fazer? A solução não precisa ser uma rotina de academia ou exercícios intensos. Para um idoso, qualquer movimento é valioso. Caminhadas leves no quarteirão, alongamentos ao acordar, pequenas tarefas domésticas, jardinagem ou até dançar uma música favorita já são ótimas formas de ativar o corpo. O ideal é levantar-se a cada 30, 60 minutos, mesmo que só para andar pela casa. Fazer exercícios de baixo impacto, como pilates, hidroginástica ou caminhada. Buscar orientação de um fisioterapeuta ou educador físico, especialmente se houver limitações físicas. Lembre-se, o corpo foi feito para se mover. Quanto menos nos movemos, mais rápido ele começa a desligar. Mudar esse hábito pode significar viver mais, e com muito mais qualidade. Uso excessivo de medicamentos sem acompanhamento médico. A armadilha silenciosa. É muito comum que, com o passar dos anos, os idosos comecem a acumular receitas e comprimidos para controlar diversos problemas de saúde: pressão alta, colesterol, dores, insônia, diabetes, ansiedade. O problema surge quando esse uso se torna excessivo, automático e sem supervisão médica adequada. O que infelizmente acontece todos os dias com milhões de pessoas. Esse hábito pode ser comparado a uma bomba relógio, silenciosa, mas extremamente perigosa. O que é o uso inadequado de medicamentos? Tomar remédios por conta própria, baseando-se em indicações de amigos ou experiências passadas. Manter o uso de medicamentos antigos sem revisar as dosagens ou verificar se ainda são necessários. Misturar muitos medicamentos ao mesmo tempo, polifarmácia, sem uma avaliação médica atualizada. Automedicação com analgésicos, anti-inflamatórios ou calmantes, muitas vezes vistos como inofensivos.
Riscos diretos desse hábito: interações medicamentosas perigosas. Certos remédios, quando combinados, podem anular o efeito um do outro ou, pior, causar reações graves no fígado, nos rins e no coração. Sobrecarga dos órgãos. O fígado e os rins são responsáveis por filtrar os medicamentos. Em idosos, esses órgãos já funcionam de forma mais lenta, o que pode causar acúmulo de substâncias tóxicas no corpo. Confusão mental e quedas. Muitos medicamentos causam tontura, sonolência ou alterações cognitivas, o que aumenta drasticamente o risco de acidentes domésticos. Dependência e efeitos colaterais crônicos. Uso prolongado de ansiolíticos, antidepressivos ou anti-inflamatórios pode causar efeitos colaterais graves, como úlceras, hipertensão, alterações no humor e até perda de memória. Dificuldade para identificar novos sintomas. Quando o corpo está constantemente sobrecarregado com remédios, fica mais difícil perceber sinais de novas doenças. Como evitar essa armadilha? Revisar todos os medicamentos com um médico ou geriatra pelo menos a cada 6 meses. Ter uma lista atualizada dos remédios usados, com dosagem e horários, para evitar confusões. Nunca iniciar um novo medicamento sem orientação, mesmo que pareça seguro. Buscar alternativas naturais quando possível, como mudanças na alimentação, exercícios e terapias complementares, sempre com acompanhamento. A verdade é que remédio não é sinônimo de saúde. Em muitos casos, o que parece uma solução rápida pode estar contribuindo para o agravamento da situação. A regra de ouro é: menos remédios e mais qualidade de vida, com segurança, orientação e equilíbrio. Alimentação rica em ultraprocessados, o veneno disfarçado de comida. Na correria do dia a dia, ou pela praticidade, muitos idosos acabam recorrendo a alimentos prontos, embalados e aparentemente inofensivos. Biscoitos recheados, sucos de caixinha, refrigerantes, embutidos, como presunto e salsicha, comidas congeladas e industrializadas em geral. Esses alimentos, conhecidos como ultraprocessados, são cheios de químicos, conservantes, corantes, sódio e açúcares escondidos, e extremamente pobres em nutrientes essenciais para a saúde. Eles não alimentam o corpo, eles apenas preenchem o estômago. Por que isso é tão perigoso para os idosos? Com o envelhecimento, o organismo já sofre alterações naturais. O metabolismo desacelera, o sistema digestivo fica mais sensível, a absorção de vitaminas e minerais se torna menos eficiente e o sistema imunológico enfraquece. Nesse cenário, uma alimentação ruim tem um impacto ainda mais devastador. Principais consequências do consumo diário de ultraprocessados. Diabetes tipo 2. O excesso de açúcar escondido nesses alimentos causa picos de glicemia e resistência à insulina. Hipertensão arterial. O alto teor de sódio e aditivos eleva a pressão sanguínea e sobrecarrega o coração. Aumento do colesterol ruim, LDL. Muitos ultraprocessados contêm gorduras trans e saturadas. Inflamação crônica. Esses alimentos inflamam o corpo por dentro, acelerando o envelhecimento celular. Obesidade e gordura abdominal. Mesmo comendo pouco, o consumo desses produtos favorece o acúmulo de gordura visceral. Déficit de nutrientes essenciais: ferro, cálcio, magnésio, vitamina D, B12. Tudo fica em falta quando a dieta é baseada em comida de pacotinho. E o mais perigoso, eles viciam. O sabor artificial é projetado para enganar o cérebro, gerando prazer momentâneo e criando o ciclo do quanto mais como, mais quero. O que fazer? A solução está em voltar ao básico, priorizar comida de verdade, frutas, legumes, verduras, grãos integrais, carnes magras, ovos e laticínios naturais. Evitar alimentos com rótulos migudos, cheios de nomes estranhos ou ingredientes que você não reconhece. Cozinhar em casa sempre que possível, com temperos naturais e menos sal. Beber água ao invés de sucos artificiais ou refrigerantes. Fazer pequenas substituições no dia a dia, trocar o biscoito pelo pão integral, o suco de caixinha por uma fruta fresca, o embutido por frango grelhado.
A alimentação é uma das maiores aliadas da longevidade. Ou você alimenta a sua saúde, ou alimenta a doença, e a escolha está, literalmente, no prato. Isolamento social e falta de estímulo mental. A solidão que adoece o cérebro envelhecer não deveria significar ficar sozinho, mas essa é a realidade de muitos idosos hoje. Com a saída dos filhos de casa, a perda de amigos ou do cônjuge, e até pela falta de acessibilidade e mobilidade, muitos acabam vivendo isolados, com pouquíssimo contato social e estímulo mental. Esse isolamento não é apenas emocional. Ele tem efeitos físicos, cognitivos e até neurológicos. A solidão constante tem sido comparada por estudos científicos ao impacto de fumar 15 cigarros por dia. O cérebro, assim como o corpo, precisa ser exercitado. Quando isso não acontece, a mente começa a desacelerar, perdendo sua agilidade, memória e capacidade de foco. Efeitos do isolamento e da inatividade mental. Declínio cognitivo acelerado. A falta de conversas, desafios mentais e interações reduz a atividade cerebral e pode antecipar quadros de demência. Depressão e ansiedade. O sentimento de abandono e inutilidade é comum em idosos que vivem sozinhos, afetando diretamente o humor e a saúde emocional. Perda de motivação e autoestima. Sem estímulos, projetos ou companhia, o idoso tende a se entregar à apatia. Problemas de sono, alimentação e imunidade. O estado emocional afeta todo o corpo, o que leva a uma saúde mais frágil e maior vulnerabilidade a doenças. Estimular a mente e manter conexões é vital. Conversas frequentes com amigos, familiares ou vizinhos, nem que seja por telefone ou vídeo. Participar de grupos comunitários, atividades em igrejas, centros de convivência ou clubes para a terceira idade. Fazer palavras cruzadas, ler, jogar xadrez, ouvir música, aprender algo novo, como pintar, cozinhar ou mexer no celular. Tudo isso ativa o cérebro. Cuidar de plantas ou animais de estimação, que dão propósito e companhia. Incentivar o uso da tecnologia, como WhatsApp e chamadas de vídeo, para reduzir a distância emocional. O isolamento social não é só uma questão de solidão. É uma ameaça silenciosa à saúde mental, emocional e física. Um idoso conectado, ativo e estimulado tem mais alegria de viver, mais saúde e muito mais chances de envelhecer com qualidade.